Você sabe o que é inteligência espiritual? Nesse vídeo vamos falar sobre 10 características apresentadas por pessoas que possuem inteligência espiritual. Será que você se encaixa nesse perfil? É o que saberemos a seguir. Para começar, podemos definir a inteligência espiritual como uma espécie de terceira inteligência. A primeira seria a inteligência intelectual, que é a capacidade de assimilar informações e usá-las para resolver problemas. É uma habilidade genética, cognitiva, marcada pelo quociente intelectual de cada indivíduo. A segunda seria a inteligência emocional, que é a capacidade de identificar e lidar com as próprias emoções e sentimentos pessoais e também com os de outros indivíduos. A inteligência espiritual é aquela que coloca os nossos atos e experiências em um contexto mais amplo de sentido e valor, tornando-nos mais eficientes, eficazes e efetivos. Descubra agora 10 qualidades comuns de pessoas espiritualmente inteligentes. Característica número 1. Pessoas com inteligência espiritual praticam e estimulam o autoconhecimento. Procuram se conhecer, buscam seus propósitos, sua natureza e a sua essência. Sabem as suas virtudes e enfrentam seus obstáculos internos. Característica número 2. Pessoas com inteligência espiritual são levadas por valores. Elas são idealistas. Motivam-se por significados e sentido de integridade. Elas vão além dos imediatismos e objetivos egóicos. Característica número 3. Pessoas com inteligência espiritual têm capacidade de encarar e utilizar a diversidade. Elas superam os obstáculos usando os problemas, as adversidades e desafios para aprender a serem melhores. Elas não excluem e não negam os acontecimentos, diferenças e dificuldades. Elas perguntam-se: o que posso aprender com isso? Característica número 4. Pessoas com inteligência espiritual são holísticas. Elas não pensam pequeno ou só em uma parte ou aspecto das coisas. Ampliam a percepção, sentem-se parte de um todo social, planetário e cósmico. Elas sabem que suas decisões e ações afetam tudo e que tudo nos afeta. Característica número 5. Pessoas com inteligência espiritual celebram a diversidade. Elas reconhecem que a riqueza da vida só é possível com as diferenças e com a diversidade. Diferenças essas sejam de pessoas, etnias, cores, culturas, lugares e formas de ser e agir. Elas entendem que isso tudo são fontes de aprendizados e transformações. Característica número 6. Pessoas com inteligência espiritual têm independência. Elas estão no comando de suas próprias vidas, interagindo e manifestando respeito com tudo e com todos, mas tudo isso com autonomia nas suas escolhas e caminhos a seguir. Característica número 7. Pessoas com inteligência espiritual perguntam-se sempre: por quê? Elas querem o verdadeiro significado dos acontecimentos e das situações. Afinal, qual o propósito disso? Qual a razão? Por que devo acreditar? Por que devo passar por tudo isso? Pessoas com inteligência espiritual são questionadoras. Característica número 8. Pessoas com inteligência espiritual têm a capacidade de colocar a coisa num contexto mais amplo. Elas têm foco, porém conseguem perceber e enxergar as coisas em suas múltiplas ligações e complexidade com a vida de um modo geral.
Elas agem localmente, mas pensando globalmente. Característica número 9. Pessoas com inteligência espiritual têm espontaneidade. Elas estão conectadas com suas verdadeiras essências. São pessoas que expressam a sua verdade interior sem medo ou sentimento de culpa, porém, com gentileza e respeito ao próximo. Característica número 10. Pessoas com inteligência espiritual têm compaixão. Elas manifestam respeito e amor a tudo e às infinitas realidades da vida. Sabem o seu valor e são empáticas com as outras pessoas, em conexão com seus sentimentos e com as necessidades alheias. E aí, você se encaixa em alguma dessas características, na maioria delas, ou em todas elas? Ou em nenhuma delas? Você tem ou não inteligência espiritual? Fica para a nossa reflexão. Um abraço e até o próximo conteúdo.